As informações, o Daniel segue acompanhando, nós também, novidades você acompanha aqui no BG. Agora é o seguinte, o Daniel mostrou ontem para nós, aqui no Balanço Geral, eu quero falar agora do caso da Camila Marudim, mostrou até o momento da expectativa da chegada dela para prestar depoimento ali, né, para a audiência de custódia ontem ali no Fórum em Piraquara. Pois bem, agora você vai ver o que aconteceu depois. A mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, que sobreviveu a esse atentado, né, foi ouvida ontem, então, no fórum ali de Piraquara. E agora, eu vou mostrar para você o que ela disse. Será que ela conseguiu convencer o juiz de permanecer na situação, na condição de prisão domiciliar ou não? Convenceu? Não convenceu? Você vai ver agora. Camila Marudim deixou o fórum com a roupa de detenta da penitenciária feminina. Chorou na saída porque sabe que essa é a roupa que ela vai continuar usando pelo menos por mais alguns dias. Camila Marudim foi presa na última semana após a justiça apontar que ela descumpriu as medidas de prisão domiciliar, não uma, mas 15 vezes. Na audiência, Camila Marudim estava bem diferente de como se apresenta nas redes sociais. Se antes uma mulher que impõe presença, agora está vulnerável e com receio de ser morta a qualquer momento. Ninguém mais quer ficar perto de mim com medo de morrer. Ninguém quer colocar a própria vida em risco, a vida dos filhos, entendeu? Então não tinha mais parente, não tinha mais ninguém. Da mulher que, quando foi presa, tinha mais de R$1.300.000 na conta bancária, que, segundo a polícia, veio do envolvimento dela com o tráfico de drogas, hoje diz que queria trabalhar para não passar fome. Eu pedi para o senhor me deixar trabalhar por causa de qualquer coisa, que o senhor nem que eu arrumasse emprego de faxineira eu ia trabalhar, porque a gente está passando dificuldade dentro de casa. A minha mãe, a gente está vivendo com a aposentadoria da minha mãe, que tadinha, ela tinha as contas dela e está cedendo para mim e para meus filhos para a gente não passar fome, doutor. Porque senão a gente estaria até passando fome dentro de casa já. E você lembra dela no dia da prisão? Saiu de casa descalça e com shorts, mas ao chegar na delegacia, estava com calça e chinelo. Pois é, ela também falou sobre isso e negou qualquer abuso de autoridade por parte dos policiais militares que a prenderam. Eu estava descalça, né, porque eu estava na calçada da minha casa quando eu abri o portão. E daí o policial pediu um chinelo para minha mãe, para mim poder ir. E nisso a minha mãe mandou uma calça de moletom junto. Não ficou exposta em nenhum momento? Camila Marudim foi ouvida por meia hora aqui no Fórum de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Nesse tempo, ela chorou bastante, falou dos filhos, inclusive trouxe informações sobre pessoas que podem estar envolvidas com o assassinato do marido dela. Aqui na audiência também, ela tentou justificar ao juiz as 6 vezes em que estava fora da zona de monitoramento da tornozeleira eletrônica e as 9 vezes em que a tornozeleira ficou sem bateria. Mesmo assim, o juiz decidiu que ela deve continuar presa. As 2 faltas maiores que tem aí foi no dia que eu saí correndo do apartamento, porque eu vi lá o possível irmão de um dos assassinos do meu marido, e que eu saí só com 2 malas das crianças e 3 crianças correndo do apartamento, eu não lembrei da tornozeleira. A permanência da acusada em liberdade representa, sobretudo, um enorme risco para sua própria segurança, de seus filhos e de seus familiares. Ela própria disse nessa audiência que ninguém quer se aproximar dela com medo de que algo de mal lhe aconteça. Revogo a prisão domiciliar, restabelecendo a prisão preventiva. O juiz entendeu que para a própria segurança da Camila, né, e até mesmo das pessoas da família dela, é melhor que ela permaneça presa, nesse momento, sob a guarda do Estado. Assim entendeu o juiz. É claro que a defesa da Camila Marudim, doutor Cláudio Daledoni, inclusive, já deve ter recorrido, que iria recorrer aí ao Tribunal de Justiça para pedir, junto ao Tribunal de Justiça, que isso fosse revogado e que ela voltasse, então, para cuidar dos filhos numa prisão domiciliar. O fato é que ela mesma disse que ninguém mais quer ficar com ela. Imagine que situação que a pessoa chega, a situação que a pessoa se encontra. Ninguém quer dar guarida para Camila porque tem medo que, de repente, venha aí o pessoal para querer tirar, né, já prometeram ela, né, já prometeram ela, inclusive, né, dá para você ver pelo atentado que ela sobreviveu. Enfim,
né? E aí as pessoas têm medo de dar guarida, dar guarda, dar uma condição de casa para ela, porque ela pode representar algum tipo de risco. E assim entendeu o juiz, melhor que ela fique lá na penitenciária. É que, em verdade, se ela já estava numa prisão preventiva, né, que foi agora restabelecida, passou a prisão domiciliar para que ela pudesse atender a segurança dos filhos, e não é o que está acontecendo. Ele entende que essa justificativa que havia para que a prisão passasse de preventiva para domiciliar não está sendo atendida a contento em razão de toda essa situação. O juiz entende assim. Mas é claro, o doutor D'Arandona, inclusive, tinha dito antes da audiência que se não houvesse a situação de restabelecimento da prisão domiciliar, ele iria recorrer. Então é exatamente o que ele deve fazer agora, né? Mas sabe o que acontece? E eu tenho uma dúvida, doutora Márcia. Oi. E a dúvida que eu tenho é a seguinte: será que mesmo na prisão, se a situação dela é de risco de vida, será que lá dentro ela está salva? Ela deve ser mantida, existem alas dentro das penitenciárias que a gente chama de seguro. Ela deve ser mantida numa ala mais segura, ou seja, com menos convívio com outras presas, em razão exatamente desse histórico que se demonstra, né? Ela, inclusive, disse que viu, né, alguém que seria parecido, ou seria o possível o irmão de quem estava envolvido na morte do marido. Na morte do marido dela. Ou seja, ela sabe bastante coisa. O fato dela saber de muita coisa, é isso que está colocando em risco a vida dela? Não sabemos a motivação exata. Pelo que o próprio doutor falou, seria uma gangue querendo dominar a área em que, apesar de ela não ser traficante, né, segundo o advogado, né, teria interesse ali. Então pode ser por saber demais, pode ser por ainda interferir no tráfico, ou seja, mesmo estando nessa condição, ainda ter a possibilidade de interferir, mas o fato é que ela, evidentemente, ela mesma alega estar em risco, estando nessa condição de estar tendo que correr de um lado para o outro. Ela mesma alega isso, né? E lembrando que a Camila Barudinha é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, né? Isso ninguém pode negar, a polícia trabalha dessa forma.